A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Quero falar hoje a respeito do que não é santificação, de modo que não haja dúvida na sua cabeça a respeito disso, porque muitas pessoas estão enganadas, talvez até você que esteja me assistindo a respeito da santificação. Muitas pessoas estão, na verdade, na religiosidade, achando que estão na espiritualidade, se espiritualizando cada vez mais diante de Deus. Não. Religiosidade, Deus não se agrada da religiosidade. A religiosidade são todas as atitudes externas que não mexe em nada dentro do nosso coração, que não nos modifica por dentro. Podemos fazer uma série de atos religiosos diante de Deus e, no entanto, Deus não se agradar de nada daquilo que estamos fazendo, e isso é perigoso para nós. É perigoso porque nós podemos nadar, como diz aquele ditado do mundo, e morrermos na praia. Você já pensou passar uma vida inteira dentro de uma igreja, fazendo, trabalhando arduamente dentro daquela igreja para sermos reprovados no final da nossa vida? Para descobrirmos que tudo não passou de mera vaidade aos olhos de Deus? A Bíblia Sagrada é cheia de passagens que mostram a respeito disso. Dá uma olhada lá em Isaías 58 para você ter uma ideia do quanto que Deus se aborrece desse tipo de coisa. Dá uma olhada no capítulo 1 também, de Isaías, quando ele fala a respeito das reuniões solenes, das quais ele estava totalmente cansado, daquelas reuniões solenes que não valiam de nada, não tinham valor aos seus olhos. E tantas outras passagens na Bíblia Sagrada que mostram que a religiosidade não agrada a Deus, é algo apenas externo, é apenas hipocrisia, aparência, que não diz respeito a nada com relação àquilo que Deus deseja da nossa vida. Então vamos lá. O que não é santificação, para que nós venhamos compreender finalmente o que é santificação. Mas vamos lá. Primeiro, o que não é santificação. Não é santificação você ser membro de uma igreja, você fazer parte de uma igreja. Isso pode significar absolutamente nada. Isso pode não ter valor algum diante de Deus, dependendo da forma como você frequenta aquela igreja, dependendo da forma como você vivencia as coisas dentro daquela igreja. Então, não é santificação você fazer parte de uma igreja. E tudo que eu estiver falando aqui para vocês, vou mostrar dentro da Bíblia Sagrada. Bom, por que não é santificação você fazer parte de uma igreja? Porque os fariseus também participavam de uma igreja na época de Cristo. Eles eram ministros. Eles eram oficiais da igreja, sacerdotes do templo naquela época. E, no entanto, foram eles que hipocritamente pediram a crucificação de Cristo. Então, veja, fazer parte de uma igreja não quer dizer muita coisa. O que não é santificação? Não é santificação também você bater no peito, se gabar de que você é um cristão, de que você é um eleito de Deus, de que você é um filho de Deus. Não se engane com isso. Isso também não é santificação. Estarei mostrando para vocês com relação a isso que acabei de falar aqui em Mateus, no capítulo 3, no versículo 7, fala assim, do 7 em diante. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora preste atenção no versículo 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar ou levantar filhos a Abraão. Palavras duras essas, dirigidas por João Batista aos fariseus, aos saduceus, oficiais do templo naquela época, e que João Batista estava chamando eles de hipócritas, de raças de víboras, convocando-os a um arrependimento genuíno, coisa que eles não tinham. Vejam, João Batista estava atacando pessoas que eram religiosas, pessoas que faziam parte da casa de Deus, que ministravam na casa de Deus. Então, você fazer parte de uma igreja e você bater no peito, como os fariseus aqui, né? Batiam no peito afirmando, somos descendência de Abraão, isso não é santificação. Porque João Batista falou para eles, não presumais de vós mesmos, dizendo, somos descendência de Abraão. Porque Deus pode considerar descendência de Abraão até esta pedra. Olha a ironia de João Batista com relação à hipocrisia dos fariseus. Eles se gabavam de ser descendência de Abraão. Lá para frente, agora diante de Cristo, no capítulo 8 de João, eles agiram da mesma forma, julgando-se descendentes de Abraão e, portanto, santos. Então, você bater no peito e afirmar-se filho de Deus, afirmar-se um eleito de Deus, não quer dizer muita coisa, dependendo da forma como você age dentro do seu coração. Mas vamos lá para a passagem de João capítulo 8. Os fariseus estavam ali
no embate duro, né, com Cristo, e então eles estavam afirmando ser filhos de Abraão ou descendentes de Abraão. Vou ler aqui o versículo 39 que fala assim: responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Agora, Jesus ele foi muito mais duro do que João Batista a esses fariseus, porque no versículo 44 Jesus falou: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus não somente estava afirmando para aqueles fariseus, saduceus, escribas da lei, de que eles não eram descendentes verdadeiros de Abraão coisíssima nenhuma, como também eram filhos sim, não de Deus, mas do diabo. Porque a mentira reinava no coração deles, a hipocrisia reinava no coração deles, e ainda, pior, queriam satisfazer a vontade de Satanás, ou seja, se lambuzar em toda forma de pecado, toda forma de transgressão, toda forma de corrupção, que é o que eles realmente faziam na Judeia naquela época. Então não adianta nós nos gabarmos de que somos filhos de Deus, se as nossas atitudes são totalmente contrárias à natureza de Deus. Não adianta nós batermos no peito e afirmarmos que somos eleitos de Deus, se andamos na contramão da vontade de Deus. Estamos dando provas totalmente o contrário daquilo que a nossa boca tanto se gaba. O que não é santificação? Também não é santificação você orar, jejuar, ler a Bíblia, você se vestir como um crente, falar como crente. Isso não é santificação, não é sinal de santificação, porque eu posso fazer tudo isso e ainda assim não ser santo. Eu posso ser uma pessoa de grande oração, orar muito, mas não vigiar a minha boca. Depois que eu paro de orar, não vigiar a minha boca, falar mal das pessoas, praguejar, reclamar. Eu posso fazer todos esses exercícios espirituais, jejuar, e no entanto não jejuar de maledicência, de pensamentos impuros. Posso jejuar de alimentação, de comida, de água, mas eu posso não jejuar daquilo que realmente a lei de Deus quer que eu jejue do pecado, dos maus pensamentos, das más intenções, da inveja, do orgulho, da vaidade, etc. Não adianta você falar que você é santo porque você fala como crente. Aleluia, glória a Deus, irmão. Paz do Senhor. Não adianta você afirmar-se santo porque você se veste como um crente. Ah, eu não pinto o cabelo, não uso batom, eu não uso saia. Eu também não uso saia. Eu também não uso batom. Graças a Deus. Então não adianta você falar que você é cristão porque você você se veste como cristão, se porta como cristão. Embora cristão não tem nada a ver, já tem um vídeo aí falando a respeito de usos e costumes. Qualquer dúvida vai lá e assiste, eu te esclareço a respeito dessa questão. Mas estou falando aqui que isso não quer dizer que você seja uma pessoa santa. Muitas pessoas que têm aprontado na vida das outras pessoas usam saia arrastando no chão, não usam batom, não pintam o cabelo. Muitas pessoas que aprontam na vida das outras pessoas são crentes de igreja. Por quê? Porque nós somos falhos diante de Deus. Não devemos seguir por esses caminhos. Então isso não significa santificação. Não é sinal de santificação. Você orar, você jejuar. Tanto é que em Lucas aqui está marcado, no capítulo 18, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, que foram orar. O fariseu, já disse, é um oficial do templo. Os dois foram orar e o fariseu se gabava de tudo aquilo que ele fazia para Deus. Senhor, graças te dou porque eu sou um sacerdote do templo, eu jejuo, eu oro, eu leio as escrituras sagradas e não sou como este aqui, esse ímpio, esse publicano aqui, pecador. E dou até mesmo os dízimos, sou fiel nos dízimos e nas ofertas. O outro, reconhecendo seus pecados, não teve nem coragem de olhar para o céu, levantar a cabeça para o alto, simplesmente bateu no peito e falou: Senhor, sê propício a esse miserável pecador, tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. E Jesus falou que aquele que fez isso, o pecador, ele desceu para casa, ele voltou para casa justificado, enquanto o fariseu que se gabava das suas boas obras,
desceu condenado para casa. Então, o fariseu, ele orava, ele jejuava, ele lia as escrituras, mas, no entanto, não estava sendo santo. O outro se quebrantou diante de Deus, foi agradável aos olhos de Deus. Está entendendo a diferença entre religiosidade e espiritualidade? Então, orar, jejuar, não é sinal de santificação, porque eu posso fazer tudo isso e ainda assim ser imundo dentro do meu coração. E para terminar, a passagem se encontra aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, que nos mostra o que é realmente santificação. Aqui fala assim: purificando a vossa alma, purificando, ou seja, santificando, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade, ou amor em outras traduções, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Na verdade, esse versículo aqui, ele, em outras palavras, está dizendo a mesma coisa que Jesus respondeu a alguém que lhe perguntou qual era o maior mandamento da lei. Jesus resumiu a lei em 2 pontos: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. É o que esse versículo está dizendo. Mas olha só, aqui fala: purificando a vossa alma na obediência à verdade. Que verdade? A lei moral de Deus contida nas Escrituras Sagradas, os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Como você purifica a sua vida, o seu coração? Você obedecendo à verdade, abraçando a lei moral de Deus, abraçando a verdade de Deus. Abraçando a verdade de Deus não é você tendo esses exercícios religiosos externos que são ensinados na igreja e que só servem do lado de fora. Ah, ser cristão é não usar batom, é não usar calça comprida, é não assistir televisão, é não ir ao cinema. Não. A verdade de Deus, ela nos purifica o coração. A verdade de Deus, que é a lei moral de Deus, ela trata de nós de dentro para fora, confrontando aquilo que nós somos, sem nos preocuparmos, e não temos que nos preocupar com o pecado das pessoas. Nós temos que nos preocupar com o nosso pecado. Nós temos que nos preocupar com o jeito das outras pessoas. Temos que nos preocupar com o nosso jeito. E se nós queremos purificar a nossa alma, como diz a palavra de Deus aqui, temos que obedecer à verdade. Mas só tem esse trabalho de autoaprimoramento espiritual aquele que ama a Deus acima de todas as coisas. E aquele que purifica o seu coração, ele consegue amar as outras pessoas, porque fala aqui, ó, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Por que a santidade ou santificação é necessária na nossa vida? Por quê? Porque a santificação, nós somos chamados a sermos santos no nosso coração do orgulho, do egoísmo, da vaidade e tantas outras coisas que mudam a nossa personalidade, mudam aquilo que nós somos. Quando nós somos purificados por dentro, muito mais do que por fora. Então aí sim, Deus, ele passa a habitar na sua plenitude dentro de nós, e então aí sim nós conseguiremos amar as pessoas da forma como Deus deseja. Amém? Que Jesus abençoe você neste dia. Fiquem com Deus.